Olá, boa noite. Começamos mais um Sociedade em Questão. Seja bem-vindo. Hoje, segunda-feira, dia 5 de maio de 2014. Você é o nosso convidado a participar do programa de hoje. O Sociedade em Questão dessa segunda-feira vai tratar de um tema que mexe com a nossa sociedade, a adolescência. Acha que não é importante? Não se iluda. O comportamento dos nossos filhos influencia diretamente na nossa sociedade e também na nossa família. Então, vamos a algumas perguntas que tentaremos responder no programa de hoje. O que é adolescência? Por que essa fase da vida é tão conturbada? Por que nossos adolescentes estão com tanta raiva? Qual o motivo de tanta maldade? Como explicar casos em que filhos tentam até matar os pais? Essas são algumas das questões que vamos tratar no Sociedade em Questão de hoje e eu te convido a participar pelo telefone 3254-1078. O Sociedade em Questão dessa segunda-feira já está no ar. Quando seus filhos eram pequenos, você brincava com eles, sorria, podia assistir a um programa de TV comendo pipoca tranquilamente. Mas chegou um dia que ele cresceu, entrou na adolescência e você já não conseguiu mais falar com ele sem que uma discussão surgisse. Por que isso acontece? Como lidar com essa situação e como isso pode influenciar na sociedade e na família? Os jovens estão cada vez mais violentos, mal educados e se envolvendo com o mundo do crime. Nossos meninos eram tão bonitinhos e de repente se transformaram. Você já não consegue mais ser voz de autoridade para ele e chegou a ser ameaçado. E agora, o que fazer? Para nos ajudar a responder essas e outras perguntas, eu estou recebendo aqui no Sociedade em Questão de hoje a delegada da DEPAI de Aparecida de Goiânia, doutora Caroline Borges Braga. Boa noite, doutora, seja bem-vinda à Sociedade em Questão. Boa noite, Priscila. Obrigada pelo convite. Estou aqui para ajudar a colaborar com esse assunto tão polêmico, que afeta muitas pessoas hoje em dia, porque é revoltante você ver um caso dessa aí da mãe chorando com a filha internada, porque a filha tenta matar a própria mãe, porque não pôde ir a uma festa. É um caso bem banal, né, doutora? Nós estamos recebendo também para essa discussão o membro da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal da OAB Goiás, doutor Tarihan Chaveiro Martins. Acho que eu falei certo o nome do senhor, né, doutor? Boa noite. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite, Priscila. Boa noite, doutora Caroline. Boa noite, doutor Cláudio. Boa noite a quem está em casa nos assistindo. Está também aqui conosco nos nossos estúdios, no Sociedade em Questão, para enriquecer esse debate, o psicólogo especialista em família, doutor Cláudio Rogério. Doutor, seja bem-vindo à Sociedade em Questão. É um prazer, uma grata satisfação poder estar com vocês e ajudá-los, né, a nível psicológico, comportamental, questões como essas, que de alguma forma ou de outra deixam a gente angustiado e até temeroso em relação à educação. Doutora, eu vou começar perguntando então para o senhor, o que está acontecendo aí com os nossos adolescentes? Então, na verdade, esse fenômeno, né, de agressividade, de violência, que acontece, né, não só aqui em Goiânia, mas em todo o mundo, esse fenômeno em relação aos jovens, ele é uma resultante, né? Ele não acontece da noite para o dia. Então, assim, e a gente percebe também que isso vem, eu sempre coloco nas minhas palestras que eu dou, que tudo começa na família, né? Na família vai ser gerado cidadãos do bem ou cidadãos adoecidos, fragilizados, ou até mesmo psicopatas. Então, queira ou não queira, a família vai estar formando esse ser humano. E, lógico, dentro desse contexto da família, os limites têm que ser apresentados, as condutas têm que ser, né, bem estabelecidas, os papéis paterno, materno, tem também que ter o seu papel efetivo, né? A autoridade que um pai implica, a mãe que orienta questões práticas do dia a dia. Então, queira ou não queira. A gente olha situações como essa, pontualmente falando, a gente fica bem angustiado, mas isso é todo um processo que vai ocorrendo ao longo da formação desse ser humano. E acontece isso, né? A baixa tolerância à frustração. O que ocorreu justamente foi isso. Diante de uma negativa, essa criança respondeu, esse adolescente, diante de uma baixa tolerância. Então, se a coisa não sai da forma que eu quero, eu me revolto, eu contesto, eu afronto a sua autoridade. A gente percebe que, de alguma forma ou de outra, a educação e a orientação desses pais teve algum equívoco, alguma fragilidade. E
você concorda, nos ajude a fazer o Sociedade em Questão de hoje, participando pelo telefone 3254-1078. Doutora Carolina, eu vi que a senhora ficou um pouco aí espantada, não é isso? Com esse caso, né? A senhora até mencionou aqui a que ponto que os nossos adolescentes estão chegando, ao ponto de tentar matar aí a própria mãe. A gente convive diariamente com esse tipo de caso lá no nosso delegacia, infelizmente, mas acaba que nos afeta um pouco ainda ver o filho tentando matar a própria mãe. Mas a gente vê, como o doutor Cláudio mencionou, a falta dos pais desde o início, a negligência. Vai permitindo, a omissão. Quando vem ali com os seus 15, 17 anos, vem nos procurar os pais, querer a ajuda da delegacia, porque não mais sabe o que fazer com seus filhos. Infelizmente, o Estado já não mais atua nesse momento, só na punição, tentando reverter um quadro que às vezes já nem se reverte mais. Então, eu acredito para quem está começando a ter seus filhos agora, que procura ensiná-los desde o início. Eu acredito que até uma base religiosa, para quem não concorde, mas eu concordo que uma base religiosa ajuda muito a criar, a impor limites, a pessoa até temor a Deus, ele propõe um temor ao próximo, um respeito ao próximo. E hoje a gente não vê isso nos menores. A criança hoje com 12 anos já sabe muito bem o que faz e pouco tem respeito com seus pais, professores e infelizmente com colegas. Doutora Irhan, é isso mesmo? Está faltando aí respeito? Está faltando educação por parte dos nossos adolescentes? Sim, está faltando respeito, está faltando educação. E como já havíamos comentado, para se chegar a esse ponto, existiram uma série de falhas. Não só a falha da família, como também falhas estruturais e falhas institucionais para que se chegue a esse ponto. Então, é muito importante, além do respeito aos pais, ao respeito a quem criou, é muito importante também a questão da educação e a questão da inserção desses adolescentes que, via de regra, estão em alguma classe social que é limítrofe e que passa por algum tipo de problema, porque, infelizmente, essa é a regra, para que o Estado possa dar meios para que ele possa realmente desenvolver todo o seu potencial. E não só tratá-los, como a doutora Carolina falou, somente o Estado entrar só na área penal, só na área do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e sim vir amparados ele muito antes disso. Nós vamos atender uma primeira participação. Olá, boa noite. Caiu a ligação, caiu a participação. Ligue de novo. Participe pelo telefone 3254-1078. Agora, doutora, eu vou voltar com o senhor, doutor Cláudio. A gente comentou aqui já sobre essa questão da falha na educação. Começa desde o início, doutor, aquela questão de impor limites. Isso você pode, isso você não pode. Desde pequenininho, desde criança ali começa então nessa fase? Ou já depois que a criança já começa a entender o que é certo e o que é errado? Qual a hora de impor esses limites? Então, compreendendo, quando se fala de educação, fica muito amplo. Parece que a gente se perde muito. O que seria a educação como pai? Eu como cuidador e como pai e como mãe, o que fazer? Porque quando se fala de educação, fica muito fica muito solto. O que seria educação em relação a cuidar, a construir um ser humano? Tem muito a ver com as seguintes coisas: punição, limites, gratificação. Eu preciso punir a minha criança quando ela faz alguma coisa que não é adequado. Eu preciso gratificá-la quando também é necessário gratificar. E preciso, de alguma forma ou de outra, apresentar pratos cheios de afeto. Não só punição, nem só gratificação. O grande problema educacional foi justamente esses dois polos. Antigamente se punia demais, era uma educação muito castradora. E depois, agora, né, recentemente, uma educação muito permissiva. Então, assim, o grande quê da situação é encontrar o ponto de equilíbrio. Eu gravei um DVD agora chamado Não Desista de Ser Família. E eu trago justamente essa união da questão da fé e da psicologia. Como a doutora falou, a fé é o resgate dos valores do que é certo, do que é errado, da ética. Eles ensinam o valor da família, o valor do respeito, o valor da autoridade. E uma coisa porque interessante. A gente já aprende o que é a importância de uma autoridade e como respeitar essa autoridade. Você me perguntou a seguinte coisa: aonde começa a questão da educação? A questão do limite. Gente, a começar das mamadas.
as mamadas começam a precisar ser de alguma forma ou de outra, né? Eu vou dar mamar para o meu filho. Chega uma hora que eu preciso colocar limites, senão essa criança... Eu vou amamentar, vou dar mamar quando ele quiser mamar. Não, existem horários para isso. Então, queira ou não queira, a começar das mamadas, a hora de dormir, né? Criar-se uma rotina para a criança, dizer quando não pode. Meu filho tem 1 ano e 8 meses. Meu filho, ele, às vezes, quer só bainha. Ele fala balinha, né? Quero balinha, balinha. Então, eu falo, Luca, agora não. Ele tem 1 ano e 8 meses. E a formação da identidade começa a partir do primeiro momento que nasce até 5 anos. Após isso, vai agregando na criança outras informações e assim por diante. Então, eu preciso também ter comando de voz na educação, saber falar com a criança. Eu preciso dizer com autoridade, no sentido de olhar para a criança. Provavelmente, né, o meu pai, só para você ter uma noção em relação à educação, meu pai olhava para mim e dizia, com o olhar. E eu sabia que não podia. A criação de antigamente era assim. Eu lembro que hoje alguns pais falam para mim, eu olho para minha criança, uma segunda, uma terceira, uma quarta vez e me pergunta, o que foi? Então, assim, a criança hoje não entende esse comando, seja verbal ou não verbal. Então, a gente precisa melhorar. Eu dou uma coisa chamada treino para pais e oriento passo a passo. Vamos, então, buscar saber um pouquinho sobre qual treino é esse. Vamos tentar falar alguns segredinhos, doutor, algumas dicas aqui no Sociedade em Questão de hoje. E vamos atender aqui uma ligação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Fala com a Laura. Seja bem-vinda, Laura, Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu queria perguntar ao doutor Cláudio a respeito de bater em criança. E também sobre prometer mesada para a criança obedecer, se isso é certo. Obrigada pela sua participação, doutor Cláudio. Então, São 2 pontos complicados, né, doutor? Eu acho que é minha mãe. Então, o que acontece? Em relação, eu dou um treino chamado Educar Sem Palmadas. O Educar Sem Palmadas, a gente entende a seguinte coisa. Anteriormente, né, uma educação mais antiga, não se tinham outros recursos que não fosse a palmada. Hoje a gente apresenta, né, a Super Nani traz muito isso, a psicologia mundial traz outros recursos que não seja a palmada. Primeiro, eu tenho que ter comando de voz, eu tenho que negociar com a criança em alguns momentos, conversar com ela, orientar. Eu preciso reforçar alguns comportamentos adequados, eu preciso de alguma forma também punir alguns outros comportamentos. E existem 2 formas da gente punir o comportamento da criança quando está inadequado. Primeiro, até 5 anos eu faço time out. Eu ponho ela para pensar. Até 5 anos, porque só são 5 minutos. Agora, crianças maiores de 5 anos... 1 minuto por minuto por idade. Isso. Agora, crianças e adolescentes, né, a gente muda esse contexto. Seria de forma, a gente chama de retirada de privilégios e retirada de afeto. Retirar o privilégio da criança é saber puni-la. E ela vai ficar extremamente chateada, porque assim, vai tirar aquilo que ela gosta. E mais punição ainda é retirar o afeto. Porque retirar o afeto, gente, imagina só, eu amo alguém e alguém me ama. A retirada desse afeto para um adolescente ou para uma criança é muito doído. Então, nessa hora, eu estou punindo. Eu estabeleço tempo para isso, falo qual motivo eu estou punindo, e isso ajuda no processo dela assimilar o que é adequado e o que não é. Essa comunicação é importante. Nós vamos atender uma outra ligação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Vicente, setor Vila Nova. Seja bem-vindo, Vicente, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Bom, primeiro quero cumprimentar o programa por sempre apresentar temas tão relevantes, né, para debate. Obrigada. Segundo, colocar algumas pequenas reflexões que seriam as seguintes. O psicólogo aí presente, ele elabora muito bem, explica em tese o que poderia ser feito para que os pais possam criar de melhor forma os seus filhos, para evitar que eles venham a delinquir e cometer outros tipos de erros. O problema é que nós vemos uma sociedade subdesenvolvida, né? Então todas essas teorias de psicologia colocadas por ele não têm alcance para a maioria da sociedade, porque o Brasil é um país pobre. E o Estado precisa dar resposta, porque a criminalidade está avançando. Então, nesse caso específico dessa menina que tentou envenenar a mãe, está claro que a discussão da maioridade penal, ela tem que ser aprofundada no Brasil, embora o representante aí da OAB, oficialmente, ele vai confirmar isso, é contra a redução da maioridade penal.
Eu sou advogado e sou a favor da redução. A redução é o início desse processo de colocar limite para esse comportamento criminoso dos adolescentes. Então eu gostaria que os debatedores comentassem isso e ainda dizer que, além disso, é necessário, claro, após a redução da maioridade penal, que o Estado crie as condições para que esses adolescentes possam responder pelos seus atos e não mais delinquir e serem reintegrados à sociedade. Obrigada pela sua participação, Vicente. Eu vou começar então com o nosso representante aqui da OAB. Realmente, tanto a OAB, a visão institucional da OAB Nacional, quanto a minha opinião, nós somos frontalmente contra a redução da maioridade penal. Como o telespectador, ele disse, Vicente, né? Isso. Se não me engano, como o Vicente bem frisou, eu acho que houve a confusão de dois conceitos. Primeiro, isso é um mito que é muito bom ele ter frisado, porque nós vamos esclarecer isso, que a inimputabilidade do adolescente, da pessoa entre 12 e 18 anos, não significa sua irresponsabilidade. Isso é muito bom de ser colocado e isso é uma dúvida recorrente. Pois bem, em 1989 foi elaborado pela ONU, vamos começar por esse assunto. Em 1989 foi elaborado pela ONU a Convenção sobre os Direitos da Criança. O que a Convenção dos Direitos da Criança trazia? Trazia a doutrina da proteção integral. O que é a doutrina da proteção integral? É que substitui-se a responsabilidade individual do adolescente pela responsabilidade social. Ou seja, não mais o adolescente que cometesse um ato análogo a crime seria punido com cadeia, assim como os adultos. A partir de então, os adolescentes que cometessem algum ato análogo a um crime, eles teriam sua responsabilidade, sim, só que atenderiam a medidas socioeducativas de caráter pedagógico, não de caráter estritamente punitivo. Aí eu pergunto para o senhor, é uma questão que a gente discute muito e se fala muito na sociedade. O adolescente, ele teve idade e inteligência para cometer um crime. Por que ele não teria idade para arcar com essas consequências, que seria, então, não apenas uma medida socioeducativa, porque em muitos casos a gente vê a recidência, aqueles adolescentes que cometeram 4, 5, 6, 10 crimes. Essa menina mesmo da reportagem, ela cometeu 5 assaltos, segundo a polícia. Então, não sei se a senhora vai concordar comigo, doutora, mas assim, por que ele tem uma idade para cometer um crime e não teria idade para pagar aí pelo aquele ato errado, aquele ato criminal que ele cometeu? Não, sim, ele vai receber, sim, uma espécie de punição. Só que a punição diferente da punição aplicada ao adulto, que é do Código Penal. São dois tipos diferentes de punição. A diferença é que o adolescente ele não vai ter uma punição com caráter estritamente retributivo. Ele terá uma punição de caráter também socioeducativo e pedagógico. É essa a diferença. E considerando que ele teve idade para cometer crimes, mas não tem idade para pagar, nós vamos considerar que pagar cadeia, e nós vamos considerar que a cadeia é uma medida, é um meio efetivo para se combater a criminalidade, o que não é verdade. A senhora concorda, doutora? Eu discordo um pouco, senhor, me permita. Eu sou sim a favor da redução da maioridade penal, mas não nos moldes hoje que o Estado se encontra. Porque não adianta nós reduzirmos a maioridade e não ter espaço para o menor cumprir a pena. Eu vou dar um exemplo, no nosso caso, que acontece com os menores que cometem ato infracional mediante violência ou grave ameaça. Ele fica na repartição policial, aguardando internação provisória, pelo prazo mais de 5 dias que ele pode ficar internado lá, aguardando vaga. O Juizado da Infância e Juventude de Aparecida é muito atuante e consegue sempre achar vaga. Mas se não acha, ele sai pela porta da frente. A punição dele é o quê? Aguardar em liberdade se ele tentou matar ou se ele matou, se ele roubou, se ele estuprou, qualquer ato infracional vinculado à violência ou grave ameaça, ele vai ser punido com internação, mas se tiver vaga. Então, também não adianta nós reduzirmos a maioridade penal e também não achar vaga para ele. E não manter aí uma estrutura adequada para receber aí esses adolescentes. Mas nós vamos continuar falando, doutora, tá, só um minutinho, porque já tem um telespectador que já está aguardando há um tempinho aqui na linha. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo?
Júnior Pinheiro, Parque das Nações, Aparecida de Goiânia. Seja bem-vindo, Júnior, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Primeiro, parabenizar a nossa delegada aqui, Aparecida Depai, que vem fazendo um ótimo trabalho, né, que assumiu agora no início do ano, e parabenizar pelo pessoal da mesa. Eu vou fazer 2 observações e uma pergunta. A primeira, que é a questão preventiva, eu vejo que o que está gerando muitos conflitos com o jovem hoje é exatamente o conflito de geração que está tendo nas famílias. Pais que há 20, 30 anos atrás teve uma educação, hoje eles estão querendo educar os filhos dessa forma. Então está tendo um confronto, por quê? Porque nós estamos no século XXI, né, da tecnologia, então eles envolvem vários fatores que têm interferido, não sei se o psicólogo vai concordar e o doutor, na educação dos filhos. Então os pais precisam de quê? Se atualizarem e estar pronto a educar seus filhos de acordo com a realidade, tá? E a outra observação é em relação à redução da maioridade. Eu, particularmente, não concordo com o nosso amigo Vicente. Eu penso que nós precisamos tratar cada jovem de acordo com o crime que é cometido. Né? Se não me engano, eu vou perguntar para o doutor, em Brasília está tramitando uma lei ou alguma coisa lá que vai mudar agora a questão da legislação, mas o jovem vai continuar com a mesma idade penal e se ele ultrapassar esse período preso devido ao crime que ele cometeu, ou o ato infracional, ele vai, depois que completar 18, aí sim ele vai para o presídio, que pode ser uma ideia. Então, eu quero perguntar para ele se esse seria o caminho, se esse confronto de geração tem atrapalhado e se, às vezes, esse confronto está levando os jovens também para a questão do confronto na sociedade, né? Obrigada pela sua participação. Vou deixar, então, aqui a doutora Carolina concluir o que ela já estava falando. Não, o que eu estava concluindo aqui, doutor, o senhor falou que, de acordo com o ECA, ele tem sim uma responsabilização adolescente pelo que ele pratica, mas eu acredito que não é proporcional. Hoje as penas são advertência, prestação de serviço à comunidade, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, regime de semi-liberdade ou, por último, internação. É muito bonito ali no papel, doutora, mas na hora de aplicar... Não se cumpre. Você vê um processo que tramita, são papéis rolados, no final o menor não é encontrado, não há vaga para o menor, não há entidade para poder acompanhar essa liberdade assistida, ou seja, movimenta tudo e no final não se consegue chegar ao fim que era puni-lo. Enfim, hoje a gente tenta prevenir desde o início com a boa educação, como o doutor Cláudio vem ensinando aqui, os pais atuando, os pais têm que ter a responsabilidade que os filhos são seus. Não adianta ele querer colocar o filho ao mundo e vir esperar do Estado uma resposta para a educação dele. Ou da escola, porque muitas acham que justamente a escola, não é isso, doutor Cláudio, tem a obrigação de educar o seu filho. Quando é colocada essa questão da maioridade e tal, né, de se punir, criar leis para isso, também discordo. É uma visão muito rasa você acreditar que o Estado é responsável nessa punição. Porque até mesmo é muito pontual. Tá, envenenou a mãe, matou. Mas, gente, todo um processo ocorreu. Assassino não nasce assassino dessa forma tão repentina. É todo um histórico. Então, assim, eu não posso, como pai, delegar ao Estado, eu não posso, para escola, delegar também para ela a educação. Infelizmente, se a gente se propõe a ser família e a propõe a casar e ter filhos, eu tenho que me propor a construir um ser humano. E, assim, eu sei que, de repente, para algumas pessoas é utópico dizer o que eu estou dizendo, mas, assim, a nossa utopia talvez poderia ser uma possibilidade diante de toda a situação, que nem estruturalmente nós temos prisões suficiente para quem está como adulto. Imagine para esse tanto de adolescente. Eu acho que o que é utópico nessa questão? Acho que o que é utópico é a gente querer pontuar uma punição ou uma legalidade de maioridade por um adolescente, não tem nem estrutura. Então a gente tem que começar da base. Infelizmente ou felizmente, é ser família e não desistir. Eu não posso desistir ou abrir mão do meu filho, porque senão a droga toma. Eu não posso abrir mão do meu filho, senão a prostituição toma. Aquela a palavrinha, bandidagem eu não dou conta toma. mais. Eu não dou conta mais de controlar meu filho. E uma coisa legal agora, que colocou também, né? A sociedade esse pai cuida. buscar também informações. Eu discordo que as pessoas... Gente, na televisão aberta, existem, né? Por exemplo, dei o exemplo da Super Nani, orienta o que fazer com o filho, sim, até o fato de pouco dormir. Início, né? Então, assim, você pode comprar livros acessíveis. Eu acho que a gente precisa, como buscar pai, aí repensar. nas redes, né? Nas redes sociais, que é muito gratuito, né? Então, sim. Isso, várias maneiras. Nós vamos atender a uma outra ligação. Olá, boa noite. Oi. Boa noite, com quem eu falo? Com a Edenilde. Seja bem-vinda, Edenilde, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Cláudio.
Meu filho, eu até tô precisando de ajuda, porque meu filho é o seguinte, ele é aquela bênção. Ele quer tomar banho sozinho e quando eu não deixo, ele fala, mamãe, você é burra. E mamãe, eu não vou mais te amacetar. E aí ele chora, e ele dá birra, ele é aquela criança que eu tô precisando de socorro. Quantos aninhos ele tem? Ele tem 3 aninhos, então ele quer fazer tudo sozinho. Então, quando eu não deixo, ele fala, mamãe, eu não gosto mais de você porque você não deixou eu fazer aquilo sozinho. Obrigada pela sua participação. Doutor Cláudio, como a gente disse, começa desde o início, né? Há muitas mães, eu falo porque eu sou mãe hoje de uma adolescente de 17 anos e 2 pré-adolescentes. Uma de 11 e um que vai fazer 13 anos. Esse fato, muitas mães às vezes pensam assim, meu Deus, mas se eu falar não, ele não vai gostar de mim. Meu filho não vai... Aí começa, né, aquele terror, mas meu filho não vai gostar de mim. E as mães, diante dessa situação, falam, não, então eu vou deixar, eu vou permitir. E aí que começa o perigo, né, doutor? Então, mas o caso dela, desculpa, mas o seu filho está um pouco certo. O que acontece? A criança tem a sua autonomia. E eu preciso testar a autonomia da criança. Se a criança com 3 anos, ela quer tomar banho, obviamente, ela não vai ficar tão limpa como se a mãe, né, no caso, a mãe fazendo. Mas a nossa criança precisa dessa autonomia. E hoje as nossas crianças têm muito mais autonomia do que nós anteriormente. Eu estou com 40 anos. Hoje a minha criança, eu tenho ensinado, lava o pezinho, Luca. Ele vai e lava o pé. E lógico, eu vou lá e refaço esse lavar. Então, assim, a gente não pode ter medo da criança ser um pouco mais autônoma. Hoje, as nossas crianças questionam nossa educação, porque a informação está muito mais acessível a elas. Então, assim, eu sei que o fato de ser pai e ser mãe não é tão simples, mas eu preciso permitir que essa criança tenha um pouco mais de autonomia. Ou a gente, às vezes, é super protetor, ou não permite que ela seja tão autônoma. Quando ele fala para você, olha, mãe, você é burra. Lógico, ele está contestando que eu posso ser um pouco mais... me autogerenciar. É 3 anos, sim, mas a autonomia ele está reivindicando. Aí você pode. As mães francesas, elas são as mães mais adequadas que hoje, dentro da psicologia, a gente percebe. Quando a criança faz determinadas coisas, uma mãe falaria o quê? Uma mãe falaria assim, nossa, parabéns, que bom. As mães francesas falam assim, olha, parabéns, muito bom, você pode fazer melhor. Então, a mãe francesa, ela incentiva. Uma outra coisa que as mães francesas falam, se 2 crianças estão brigando, qual seria a pergunta mais comum que a mãe faria? Quem começou a briga? Aí o que acontece? Nesse contexto, quem começou a briga, um fica jogando para o outro. Foi ele, foi ele, foi ele. As mães francesas fazem a seguinte pergunta, quem quer continuar a brigar? Olha a diferença dessa educação. Uma coisa é perguntar quem começou a briga, que vai jogar um para o outro, e a outra coisa é perguntar quem quer continuar brigando. Quem quiser continuar brigando é o que começou a briga. Doutor, mas aí voltando a essa questão da nossa telespectadora... Da autonomia. Isso, a gente... Como, por exemplo, quando a criança pede, no caso dela, né, eu quero tomar banho sozinho, eu dou conta de tomar o meu banho sozinho. É um sinal que aquela criança já consegue fazer determinada atividade sozinha, né? Por exemplo, eu já ensino meu filho desde pequenininho que você pode brincar. Mas acabou a brincadeira, você pega uma caixa, vamos agora guardar os seus brinquedos. Quer dizer, eu já estou ensinando a ele uma certa responsabilidade que eu não vou fazer o que deveria ser obrigação dele, a guardar os brinquedinhos. Da mesma forma o banho, né? Se ele já está dando esse sinal de que eu dou conta de tomar banho, mesmo que não fique da melhor forma, né? Mas essa mãe... já é um sinal para essa mãe. Exatamente. Ela precisa estimular, ela provocar o amadurecimento dessa criança, porque não é ela que está colocando, a criança está solicitando. Vamos aí a um breve intervalo e voltamos discutindo a melhor forma de educar um adolescente. Será que existe aí um meio mais fácil de convencê-los de seguir um caminho que o leva ao sucesso? Qual será o segredo aí de uma boa educação? Nós vamos responder tudo depois do intervalo. Voltamos já já.
Voltamos com Sociedade em Questão aqui. No intervalo, a discussão não parou, não é, gente? Doutor Cláudio, doutora Caroline, doutora aqui da representante da OAB, Tarihan. E nós acendemos aqui, né, a discussão quando permitir, né, quando puxar a orelha do filho. E é um pouco complicado. Doutor Cláudio, que queria fazer uma ressalva aqui. Doutor Cláudio? Fazendo uma ressalva, é o seguinte, eu não chamei a senhora de burra ou não. Em relação à sua criança que quer tomar o banho e te chama você de burra, é preciso corrigir o burra, porque não está adequado chamar a mãe de burra, e motivar que ela tome banho sozinha. E depois faça lá a verificação. Então, eu não quis chamar a senhora de burra de forma alguma, tá? Fica logo essa situação, tá bom? Para a gente ficar em paz. E aí, né, quando pensamos em casos em que os filhos se voltaram contra os pais, o que sentimos é repulsa. Culpamos os pais pela educação que deu aí aos filhos, né? Mas de quem realmente é essa culpa, doutora? Eu vou perguntar para o senhor, mas antes nós vamos atender aqui uma outra ligação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Barros, aqui do Cruzeiro. Seja bem-vindo, Barros, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Minha pergunta é que é o seguinte, o nosso jovem hoje, principalmente de 14 a 16, tendo 17 anos, a sociedade perdeu o controle. Eu assisti uma reportagem hoje nesse mesmo canal. O policial prendeu um jovem de 17 anos que tinha feito um delito às 9 horas da manhã. Levaram para um distrito, falaram que ficou preso. 5 horas da tarde, esse mesmo adolescente estava sendo preso novamente por outro delito. Então, eu te falo, a nossa sociedade perdeu o controle, nós não temos o que fazer com esse pessoal, com esse jovem. Por quê? A nossa policial, os policiais que saem, eu não sou policial, sou civil, cidadão, está sendo envergonhado diante da sociedade, porque ele pega um adolescente de 16, 17 anos, que é um homem de 80 quilos, 70 anos, não estamos falando de adolescente de 15 anos, já é um homem que tem condições de lutar corporal com qualquer um de vocês que está aí presente e vencer. E esses policiais ficaram indignados, com a cara lavada, lisa, prenderam a mesma pessoa, e isso passou em todos os jornais, a gente observou. Cometendo outro crime. Outro crime, levou novamente lá para a delegacia e ele ficou lá sentado rindo, um homem. Então é o seguinte, está faltando o quê? Lei. E as pessoas só atendem quando é punido. Está faltando com o quê? Para que a polícia pega um adolescente de 14 anos e leva para onde? Levar para onde? Não tem para onde levar. De 15 anos, 17 anos, matou uma pessoa, pode ser um delegado, um juiz, uma jovem de 15 anos, de 17, vai levar para onde? Não tem lei para ele, não tem punição. Não estou mandando pegar ele e matar também não, mas ele tinha que ter uma punição. Ele tinha que guardar ali 1 mês, 6 meses, 1 ano guardado, sem problema. Mas como é que você comete um delito 9 horas da manhã, 5 horas da tarde, já está com outro delito? E o que é que nós fazemos com esse rapaz? Então, a nossa sociedade, nós vamos demitir todos esses políticos agora. Eu, como eleitor, vou demitir o governador, o vereador, o senador, o deputado e o federal. Vamos colocar todos novos, para que tenha uma solução para nós. Para que a nossa sociedade, que é os policiais e as autoridades, então vocês aí, a delegada, todos, está sem arma, está enxugando gelo. Obrigada pela sua participação. É isso mesmo, né, doutora? O nosso telespectador falou exatamente aquilo que eu ia dizer. Estamos enxugando gelo ou não, doutora? Felizmente eu tenho a sensação que às vezes vou acordar e trabalhar para enxugar gelo, porque esses dias chegou um adolescente lá que tinha 60 passagens pela polícia. Então, eu queria só dizer que quando ele faz 18 anos, com 18 anos e um dia, se ele cometeu um crime, ele não é mais nem reincidente e nem considerado maus antecedentes, todas aquelas passagens que ele teve enquanto menor. Infelizmente, essa é a nossa lei. Realmente, como diz o telespectador, eu acredito que tem que mudar sim. Deve considerar tudo que ele fez enquanto menor como maus antecedentes. E eu queria só ressaltar aqui que a gente está abordando a questão do ensinamento, questão de recompensa, eu acho muito importante isso desde o início, mas a gente está esquecendo de um assunto que é muito problemático, que são as drogas. Uma vez que o adolescente entra no mundo das drogas, essa questão de tentar punir dentro de casa já é muito complicada. Envolve, acho que 98% dos casos de crime na nossa delegacia envolve usuário de drogas, tráfico de drogas. Infelizmente, tudo esse é o mal da humanidade, né? O mal do século, vamos dizer assim, as drogas. Se não tivesse as drogas, eu acho que grande parte dessa violência não existiria. Tudo é em volta dela, e se não for para o consumo, é em troca de dívida, e a gente tenta punir, pega um pouco aqui de droga,
tenta punir o traficante, mas infelizmente continua. O sistema é complicado. Nós vamos atender a uma outra ligação. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com o Zé Neto. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Genésio? A questão é o seguinte, o doutor aí, acho que ele está defendendo da não redução de pena. O que acontece? O menor infrator vai continuar fazendo tudo que ele acha que ele tem que fazer, porque ele sabe que ele não vai ser punido como manda a lei do maior de idade. Então não adianta, se não mudar essa lei aí, se não mudar, não vai ter como. É só isso que eu queria falar. Não tem como, tem que mudar mesmo. Não tem de Obrigada pela sua participação. Doutor Taria, né? O nome do senhor é um pouquinho complicado. Mas, doutora, é exatamente isso que nós escutamos, né? Quando chegamos à delegacia, não é isso, doutora? A senhora vai concordar comigo. Nós chegamos à delegacia, né, para entrevistar ou para fazer uma determinada matéria. Quando envolve aí um menor, ele vira para a gente. Eu já escutei pessoalmente de vários adolescentes. Ah, tia, daqui a pouco eu estou na rua de novo, tia. Eu sou menor, comigo não acontece nada, eu não fico preso. E aí onde nós trazemos a discussão sobre a redução da maioridade penal. Não seria uma forma, doutor, de diminuir essa impunidade que os próprios adolescentes, que os próprios menores infratores já utilizam? Eles já vão presos ali por determinado crime, ou homicídio, ou assalto, qualquer crime que eles cometem. Ou melhor, qualquer ato infracional, porque nós não podemos dizer que eles cometem algum tipo de crime. Na verdade, eles cometem um ato infracional. Mas eles já sabem que não vão ser punidos. Sim, é uma questão muito interessante. Eu vou começar a minha resposta citando o filósofo, falar que é filósofo, apesar dele negar um pouco isso, francês Michel Foucault. Michel Foucault, em Vigiar e Punir, ele trazia a história do sistema punitivo da França próximo ali à Revolução Francesa. E Michel Foucault, trazendo alguns relatos de jornais da época, ele chegou à conclusão que, durante as execuções em praças públicas, a criminalidade aumentava. Por que a criminalidade aumentava? Concomitantemente, uma pessoa está sendo guilhotinada na praça pública. Porque leis rígidas, elas não combatem a criminalidade. O que combate a criminalidade é a certeza da punição. E isso é diferente. Realmente, há a falsa sensação de que não existem leis, mas isso é falso. Porque para nós podermos afirmar isso, que não existe lei, teríamos que fazer cumprir todas as leis que existem do caso para atestar que não existe lei. Agora, como a gente fala... Eu não sei se o senhor concorda comigo, a doutora vai conseguir me ajudar aqui. Às vezes... As leis existem, elas não são aplicadas da forma que deveria. Ou algumas novas poderiam complementar as que já existem. É porque já existe muita lei, Priscila. Por exemplo, em 2012 foi elaborada a lei 12567, se eu não me engano, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Para que serve o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele legislou acerca das medidas socioeducativas, mas não legislou acerca da execução das medidas socioeducativas. E no SINASE, que a gente chama o Sistema Nacional Socioeducativo, ele está legislando a questão da execução das medidas socioeducativas. Isso a lei já tem 2 anos. No estado de Goiás, não se tem um plano estadual de atendimento socioeducativo. Então, para que você quer fazer mais leis, sendo que as leis que existem, elas não são cumpridas, elas não são efetivadas? O aspecto, a falsa sensação de que não existe lei, ela advém do fato de que as leis não são efetivadas. Para que você quer mais uma lei para complementar o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo se em Goiás não é implantado? Não faz sentido. Posso pegar? Deixa eu só atender uma outra ligação aqui, doutor. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Do Yankee. Seja bem-vindo ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Oi, obrigada pela participação de vocês na televisão. É muito bom esse programa.
E, assim, Obrigada eu, pela apesar audiência. de ter 25 anos, eu tenho 3 filhos. Casei nova. Então, assim, eu sou da moda antiga. Eu bato mesmo nos meus filhos, não escondo isso. Eu não tenho medo dessa lei, porque uma mãe de família que trabalha o dia inteiro, tem um salário mínimo, ou um pai que tem, tipo assim, ganha pouco, tem essa pressão, não tem aquela paciência, aquele diálogo, aquele recurso de comprar brinquedos didáticos. É muito caro. Se vocês forem pesquisar, forem analisar, tudo isso tem um custo muito alto. Então, acho que o erro, não assim, não que eu espanco meu filho, não é isso. Eu tenho um maior orgulho de chegar na minha família, e ela é muito grande, e ouvir que os únicos filhos, os netos da família, obedientes, pessoas, todo mundo quer ficar com meus filhos, quer levar eles para passear. Por quê? Porque eles são obedientes, obedecem o pai, a mãe, o vô, o tio, qualquer pessoa pode levar os meus filhos para passear no shopping, supermercado, que ele vai rolar no chão e dar uma birra. Não é questão assim de que eu bato neles, essas coisas assim, não. Eu converso com eles bastante, mas quando excedem do limite, eu dou as palmadinhas mesmo. E assim, eu acho que o governo erra muito em querer interferir na educação. Não estou falando daqueles casos que os pais bebem, agridem os filhos, machucam eles. Não, assim não. Eu só bato no bumbum mesmo e discito e aquela palmadinha. Obrigada pela sua participação. Quero dizer, doutor, que eu me pareço muito com essa mãe, né? Quando precisa corrigir, eu corrijo. Sou mãe de 2 pré-adolescentes e uma adolescente e me orgulho muito em ouvir, doutor, que a minha filha hoje fala que a sua melhor amiga é a sua mãe. Não porque eu sou permissiva, que eu deixo ela fazer tudo que ela quer, não. Eu sempre eduquei, sempre corrigi, mas sou amiga. Aquela amiga que ela pode contar, ela pode conversar e dizer assim, mãe, aconteceu isso comigo hoje. E eu sempre ensinei os meus filhos, eu não sei se da forma correta. Eu vou até pedir o auxílio do senhor. Mas assim, certo ou errado, eu quero escutar de você, meu filho. Porque aí eu estou ensinando a ele a assumir o erro e saber que todo erro tem uma consequência. Então, a criança, ela solicita limite, ela pede uma negativa que é o não. Uma coisa que o doutor falava, que a gente às vezes não para pensar, que eu preciso concluir assim, que eu fiquei muito agoniado, né? Angustiado ouvindo algumas coisas. Gente, a criança aprende com quem? Com o seu modelo comportamental. E o primeiro modelo comportamental são os pais e depois a sociedade, os amigos. Quando a criança chega, né, um adolescente delinquente, usuário de droga, que envolve com crimes, ele chega a dizer, olha, eu não vou ser punido. Ele está certo, porque nem os adultos, nem os nossos políticos, nem o bandido de gola branca lá, né, colarinho branco, ele é punido como um adolescente que fez um assalto de uma bicicleta. Ele acredita que vai ser punido, porque quem rouba banco, quem rouba o Brasil, não tem uma punição adequada como deveria, ele com certeza, esse modelo comportamental está sendo assimilado por ele. Então ele vai se envolver em crime, Isso vai ser uma repetição contínua. Então assim, os meus filhos precisam de parâmetros. O que é certo? O que é errado? Se for para a gente trocar em miúdos, o mundo lá fora está tomado de aberrações. Crimes, roubos, mas se eu tiver na minha casa um porto seguro que tem limites, afeto, educação, amparo emocional, certo, errado, o que pode, o que não pode, consequência do que deve e o que não deve, se minha casa for um porto seguro disso, está de bom tamanho. Quero agradecer, então, aí a participação do psicólogo especialista em família, Cláudio Rogério. Obrigada, doutora, aqui pelos esclarecimentos, pelas informações. Agradeceu pela oportunidade. Caso necessite, a gente retorna. Quero agradecer também a doutora, a delegada da DEPAI de Aparecida de Goiânia, doutora Caroline Borges Braga. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Priscila, obrigado pela participação, obrigado pelo diálogo, doutor Cláudio, doutor Tainã, muito obrigado. Só mandar um abraço pessoal da DEPAI, os agentes, escrivãos que faz essa delegacia,
E para minha mãe que muito sempre atuante, né, doutora? Por Com sinal. certeza. E um abraço para minha mãe que deve estar me assistindo. Para minha mãe também que ligou. Sempre me deu limite nessa vida. Minha mãe foi um ouvinte que ligou, obrigado, mãe. Muito obrigada pela participação. Precisando, estamos aí também. Nós que agradecemos e quero agradecer também a participação do membro da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal da UAB de Goiás, doutor Tarihan Chaveiro Martins. Acho que eu falei certo agora, né, doutor? Falou, agora falou. Obrigada pela participação, doutor. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos. E eu queria aproveitar o ensejo para fazer um convite às pessoas do programa e também à população goiana. Amanhã, na OAB, estaremos realizando o Fórum Estadual de Segurança Pública. Será um fórum que terá 3 jornadas, sendo que a primeira é amanhã, sobre a questão da militarização da polícia. Então, eu convido a todos que quiserem ir debater com a gente. Amanhã, das 8h30 ao meio-dia. É muito importante a participação da sociedade, né, doutor? Sim, extremamente importante. Porque esse é um dos poucos assuntos que atinge a todos nós diretamente. Muito obrigada pela participação de todos os nossos entrevistados. Obrigada a você que nos acompanhou em mais esse Sociedade em Questão de hoje, que fica por aqui. Voltamos na semana que vem com novas discussões sobre o universo das relações humanas. E a nossa frase de hoje para reflexão é de Platão. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Uma ótima noite a todos. Continue aqui na Fonte TV, que possui uma programação voltada para você e a sua família. Boa noite.